Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de entrarmos no tema da nossa mensagem, gostaria de convidar os amados irmãos para se inscrever no canal, dar seu like, compartilhar, para que essa mensagem, venha se expandir e que venhamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é a importância de pregar o Evangelho da Graça. O texto inicial se encontra lá em Romanos, capítulo 10, vou ler 1 e 2. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento. Então, amados, Paulo tinha, esse desejo no coração dele, que o povo israelita, que o povo de Israel fosse alcançado, foram alcançados pela pregação do Evangelho da graça de Deus, que fossem alcançados pelo aquele Evangelho, por aquela palavra, por aquela mensagem a qual ele anunciava, a qual ele recebeu de Deus, para eles serem salvos. Mas Paulo não está falando aqui de uma salvação no Espírito. Paulo está falando aqui de uma salvação a qual eles eram participantes, porque eles viviam as suas práticas, eles viviam, um judaísmo. Aquilo eram tradições, os quais eles aprenderam, as quais eles vivenciaram através de seus pais, vem de uma geração em geração. E isso era difícil deles deixarem de uma vez. Então, Paulo tinha esse desejo no coração dele, e a oração dele sempre era isso, essa súplica, para que aquele povo fosse alcançado por esse Evangelho, fosse alcançado pela verdade, e eles viessem ser salvos, deixassem de viver uma vida mediante a lei, deixassem de se verem condenados, deixassem de se ver em um momento assim, em que Deus estava ali pesando a mão sobre eles. Então, eles sempre se viam no castigo, de Deus, na ira do Senhor. Por quê? Porque eles não tinham sido alcançados pela pregação da graça. Então, por que hoje a importância de pregar o Evangelho da Graça? Muitos podem achar besteira, muitos podem achar que não precisa, amados. Hoje, você que me assiste, hoje que você que gosta, dessas mensagens, você hoje está aí, me apoiando, gostando, dando valor, sempre dando seu like, porque você gosta das mensagens. Por quê? Porque alguém anunciou a graça a você. Alguém pregou o Evangelho da graça a você e você gostou, você foi alcançada, a sua mente foi salva, a sua mente foi liberta de todo aquele sistema, de todas aquelas práticas, que vem do judaísmo. Então, por que pregar? Para que isso, amados, deixe de existir. As pessoas estão ligadas muito a coisas, a práticas que estão ligadas à lei. Coisas que estão ligadas ainda lá no antigo pacto. E ainda coisas que ainda nem tinham, mas foram inventadas pelo homem. Então, por isso a importância de pregar o Evangelho. Estamos aqui para anunciar. Não estamos aqui para aprisionar, colocar dentro da sua cabeça o que a gente quer que você creia. Não. Isso é diferente. Estamos aqui com o papel de ministrar, com o papel de anunciar. Você crê, se for da vontade do Senhor, de você crer. De você ser alcançado por essa mensagem, por essa pregação, por esse ministro. Não estamos aqui para colocar na cabeça de você que você tem que aprender desse jeito, que você tem que viver isso. É Deus que te dá o conhecimento, é Deus que te dá entendimento, é Deus que revela a sua graça em si. Não é eu, não é ninguém dos que anunciam a graça. É Deus. Deus quer que você aprenda. Você foi predestinado para isso? Então, no momento certo, você vai ser alcançado. No momento certo, você vai ter sua mente liberta completamente do sistema religioso e vai viver o verdadeiro Evangelho, Você vai viver a graça, sem mistura, sem práticas judaicas, sem campanhas, sem esse mover
o qual foi inventado muitos, né, pelos homens. Então você vai ser alcançada por isso. Por isso que estamos aqui anunciando a graça. Estamos anunciando o que realmente devemos viver, o que realmente cabe a nós. Então, se não tiver ninguém que anuncie a graça, sempre vai haver esse sistema, qual aprisiona as pessoas, o qual põe medo, o qual você tem que fazer isso para agradar a Deus, o qual você tem que fazer isso, aquilo, você nunca deixa de fazer nada. E se você deixar de praticar uma vez, né, Deus já está pesando a mão, é o inimigo que não te deixa fazer. Não é nada disso, amado. Não é nada disso. Você não faz porque você não está no momento de fazer. Você não faz porque Deus não preparou aquele momento para você fazer. Então, temos que saber tudo isso. Então, é por isso que há a importância de anunciar, de pregar o Evangelho da graça de Deus. Porque como é que vamos crescer no entendimento, no conhecimento, se não tivermos, né, a anunciação desse Evangelho? Como é que você foi alcançado por essa pregação, por esse ensinamento? Teve que chegar alguém até você falando, você desacreditou, mas ali já tinha outra pessoa que também já pregava a graça e você foi lá olhar os seus vídeos e aquilo ali, olha, foi abrindo a mente, foi chegando conhecimento, Deus foi te revelando, Deus te foi dando olhos iluminados e você vendo claramente, você vendo ali, lendo e o entendimento já aparecendo. Não é assim? Comigo foi assim, amados. Espero que você que assiste esse vídeo não me foi assim. Então, é por isso a importância. Se não fosse importante eu pregar a graça, amados, Deus não tinha revelado a Paulo. Porque Deus já tinha falado por parábola, então quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, pouco me importa. Mas não foi assim. Ele revelou a Paulo e mandou Paulo ir aos gentios para que aquele povo fosse alcançado, fosse salvo, pertencesse a Deus. Mas no Espírito aquele povo já pertencia. Mas as suas práticas já estavam longe de Deus, porque eles não conheciam a Deus. Eles serviam a Deus pagãos, Deus que não existia, só na mente deles. Então, Deus revelou a Paulo e, Paulo, você vai até os gentios, né? Anunciar essa graça, anunciar esse evangelho. E aquele povo foi alcançado. E hoje nós somos nação eleita porque nós não vimos nada disso. Paulo não chegou até a nós para pregar, para anunciar. Não, amados. Mas já nascemos, mas fomos alcançados. Teve uma geração que foi alcançada. Uma geração que quis conhecer a Deus. Então fomos alcançados. Então já nascemos com esse dom, já nascemos com esse anseio de ter ali sempre aquele momento com Deus, muitas das vezes vivíamos, né, de forma diferente, mas estávamos ali ligados com Deus. E hoje é melhor ainda, porque vivemos, mas não com medo. Vivemos aquele momento ali com prazer, com amor. Porque muitos vivem aqueles momentos, amado, porque acham que está sendo condenado, que Deus vai pesar a mão, que Deus vai fazer isso. Mas se não pensar dessa forma, esquecem até que existe Deus. Vai lembrar de Deus nos momentos difíceis, mas nós não. Temos as nossas diferenças, temos as nossas falhas, essa demais. Mas estamos sempre aqui, em gratidão. Estamos sempre aqui, com a mente voltada para a palavra, para o ensino, para o entendimento. Muitas das vezes não sabemos nos expressar, chegar aqui uma pessoa e nós já sabermos, né? Porque tem gente que tem a facilidade de ler, vamos supor, ler a Bíblia toda. Então, tá lá no livro de Jeremias, capítulo isso, versículo isso, já sabe de cor. Eu não sei ainda, amados. Eu não vou mentir, eu não sei. Eu coloco ali, se encontra no livro tal, no versículo, no capítulo tal, versículo seguinte, né? Então, eu tenho essa anotação. Por quê? Porque eu não decoro tudo que está aqui. Eu até posso lembrar da mensagem, do texto, do que foi relatado aqui na Bíblia, mas às vezes eu não lembro o livro e nem lembro, e se lembro o livro, não lembro o capítulo. Então tenho aquela anotaçãozinha, porque quando eu tiver minha dúvida, eu vou lá
na minha anotaçãozinha, e realmente está aqui, em livro tal, capítulo, e vou lá na Bíblia conferir, realmente está aqui. Por quê? Porque muitos têm essa facilidade, né, de decorar facilmente texto, livro, capítulo, mas eu não tenho. Eu posso até me lembrar do contexto do texto, mas não me lembro do capítulo, né, muitas das vezes, do livro. Então, temos que saber isso. Então, é por isso que a importância de pregar. Porque às vezes nos deparamos com pessoas tão oprimidas, pessoas que se vê assim no nada. Deus não está assim comigo, Deus me desamparou, Deus não está mais comigo. Então vai assim se abatendo. Então, essa graça mostra diferente. Deus está contigo. Você é morada. O Espírito Santo habita em ti. O Espírito pode estar até quietinho porque ele é educado. Você não está praticando os frutos. Você está voltado para as obras da carne, então ele fica ali quietinho. Mas no próprio momento que você, né, voltar mais para os frutos do Espírito, você procurar sempre estar ali de acordo com os frutos, esse Espírito vai vivificar, ele não sai de você, Deus não te abandona, apenas ele é educado. Ele te deixa viver de forma que você quer viver dessa forma, então ele deixa. Ele não vai te obrigar a nada. Deus não é possessivo, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não. Deus é paciente, Deus é tranquilo. Então, muitas das vezes, somos nós que passamos por cada situação, porque nós mesmos escolhemos passar. Preferimos viver as nossas vontades, os nossos desejos, o meu eu, do que entender, do que compreender o Espírito Santo. Isso é difícil, amados. Nós temos que compreender, nós temos que entender, temos que... A graça mostra que você não está só nunca. A graça te mostra que Deus o Espírito Santo habita em ti, que Deus não te abandona, Deus sempre está contigo, você é morado, você é filho, Deus te predestinou, Deus te escolheu, Deus te fez mais que vencedor, Deus te abençoou, a graça mostra isso, é por isso que muitas pessoas estão sendo alcançadas por essa graça, porque realmente encontram, né, o afeto, encontram aquele abrigo em Deus, não vê um lado justiceiro, porque Deus não é justiceiro, Deus é amor. Ele disciplina porque ele ama, não porque ele é justiceiro, não. Ele disciplina porque você é filho e ele te ama. Ele não quer ver você naquela situação. Ele quer você reinando em vida. Ele quer viver você vivendo, né, progredindo para ele, vivendo suas maravilhas, vivendo o que ele, né, preparou para você. E você vivendo o seu eu, você se esquecendo dos prodígios de Deus, como é que você vai viver uma vida mediante, né, tudo isso? Reinando em vida? Não, porque você não está procurando reinar, você está procurando se destruir por si só. Não porque Deus te abandonou, foi porque você está procurando. Você está deixando Deus ali, fica aí, Deus, quietinho. Deixa, Espírito Santo, fica aí que eu vou viver a minha carne. Então é isso que nós temos que... Por isso a importância de pregar a graça. Para você se reconhecer, para você saber quem você é e que o Espírito Santo, que Deus não te abandona jamais. Ele sempre está contigo. E lá em 2 de Coríntios, capítulo 3, eu vou ler 5 e 6, diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não, né, da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se nós não pregarmos a graça, se não pregarmos, né, o ministério do Espírito, como é que as pessoas vão sair do ministério da letra? Como é que as pessoas vão sair do ministério da morte? Como é que as pessoas vão sair daquelas práticas judaicas? Para a oração de Paulo e o anseio do coração dele, o desejo do coração dele é que o povo israelita fosse salvo. Salvo de quê? Salvo daquelas práticas. Então, em 2 de Coríntios, ele também fala isso, né? Que não que venha a ser pelos seus próprios méritos, porque a lei era seus próprios méritos, né? Era que o homem achava, que o homem colocava ali que tinha que ser, era baseado naquelas leis, era baseado naquelas teses. Então hoje é diferente, hoje temos que pregar, anunciar a graça para isso, para que o povo seja liberto dessas situações, dessas práticas, né? E viver o ministério da nova aliança, o ministério do Espírito.
porque a letra mata. Muitos estão aí mortos espiritualmente, falta de entendimento por conta disso, porque estão na letra, ainda estão no ministério do antigo pacto, ainda estão vivendo práticas judaicas, ainda vê um Deus severo, vê um Deus justiceiro. Mas quando se é anunciado o evangelho da graça, quando a pessoa é liberta, quando a pessoa tem a mente salva, lavada pelo evangelho, pelas verdades do evangelho da graça de Deus, essa pessoa vai viver o Espírito, vai viver, né, paz, vai viver reinando em vida, porque o Espírito vivifica. Por mais que muitas das vezes erramos na nossa carne, tenhamos as nossas falhas, mas o Espírito nos vivifica e nos relata e nos mostra que estamos errados, que estamos de forma, né, errada mediante sua carne, as obras da carne. Então isso é viver o ministério do Espírito, é você reconhecer, é você saber a sua posição, é você saber o que está fazendo. Então, que o ministério da letra venha a ser cortado de nossas vidas, porque o ministério da letra mata, esse não traz vida. Temos que viver o ministério do Espírito, o qual é pela essa graça, qual é pelo evangelho da graça de Deus, uma nova aliança que foi, né, posta, foi lançada, foi dada aos eleitos de uma nova aliança foi selada a nós. Então que venhamos viver essa nova aliança, que venhamos viver essa graça, que venhamos, né, ministrar, anunciar quanto tempo e o quanto for preciso, que não venhamos se calar, porque fulano não gosta, porque fulano desacredita, porque fulano te critica. Não venha parar, anuncie, seja ministro, venha anunciar essa mensagem da graça, esse evangelho, para que pessoas venham mais, né, ser libertas, venham ser alcançadas, que venham ter a mente renovada, lavada, liberta do sistema religioso. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa mensagem. Gratos somos porque mais um dia o Senhor nos deu a oportunidade de fazermos uso da Tua palavra. Gratos somos a Deus por todo o entendimento, por todo esclarecimento e por tudo, Pai, que o Senhor nos dá a oportunidade, as oportunidades, os momentos, quando o Senhor nos dá, né, o momento devido de falar e de ficar calado. Obrigado, Senhor, por tudo, porque tudo somos discernidos pelo Espírito Santo, o que devemos e o que não devemos fazer. Desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas, na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? Amados, antes de encerrarmos, né, esse vídeo, gostaria mais uma vez de convidar os amados irmãos para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar, para que essa mensagem, né, esse anunciamento da graça de Deus, essa importância de pregar o evangelho venha ser expandido, venha ser, né, expandido por mais pessoas, que mais pessoas venham ser alcançadas por esse entendimento, por esse evangelho, por essas verdades, a qual só o evangelho da graça traz e revela aos eleitos, aqueles que se veem, né, de forma livres, de forma digna, de forma, né, belíssima e mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.